E aí, beleza? No planeta Yautja Prime, um predador chamado Deck está em uma sessão de treinamento. Ele usa uma variedade de ferramentas para viajar pela Terra até entrar em uma caverna onde seu scanner diz que seu irmão está escondido por perto. Deck ataca por trás com sua espada e Quay bloqueia a tempo. Os irmãos começam a lutar e Quay continua provocando Deck enquanto se movem, lembrando-o de usar a caverna a seu favor. As espadas continuam se chocando enquanto eles se movem por toda a caverna, e após trocarem golpes suficientes, Quay consegue encurralar Deck, mas não o mata. Quando Deck se recusa a ceder, ele corta o pilar em que estão, e Deck cai no abismo. Ele consegue se salvar segurando-se na parede, sobe de volta e ataca Quay novamente. Mais tarde, em sua nave, Quay diz a Deck que é hora de escolher uma presa para que ele possa ganhar seu lugar no clã Yautja. Deck quer ir para Gehenna, também conhecido como o Planeta da Morte, para caçar o monstro imortal Kalisk. Até o pai deles o teme e é por isso que quer ir atrás dele. Ele está cansado de seu pai vê-lo como um fraco. Quay não aprova, mas Deck mantém a decisão. Naquele momento, o pai deles, Njohar, retorna e Deck acolhe sua honra com uma amostra de seu sangue. Njohar pergunta por que Deck está vivo, revelando que ordenou que Quay o matasse porque ele é fraco demais para fazer parte do clã. No entanto, Quay acha que Deck merece uma chance de provar a si mesmo. Njohar, furioso, joga um dispositivo que captura Deck e diz a Quay para matá-lo agora, mas em vez disso, ele o liberta e ativa seu laser para enviá-lo para a nave. Então Quay ativa seu escudo para proteger seu irmão, já que Njohar abre fogo. Depois de fechar a nave para impedir que Deck escape, Quay começa a lutar contra Njohar e, em apenas alguns movimentos, consegue desarmá-lo. Njohar ativa seu manto de camuflagem, mas Quay continua socando. Então Njohar esfaqueia a mão dele antes de cortar seu braço. Ele derruba seu filho, que começa a rastejar, alcançando seu braço em vez de sua espada. Njohar o chama de fraco e o esfaqueia. Então Quay usa seu último suspiro para ativar a nave para que seu irmão possa ir para Gehenna. Deck observa o pai quebrar o pescoço de Quay enquanto o lançamento da nave o nocauteia. Algum tempo depois, ele é acordado por um alarme. A nave foi danificada pelos destroços em órbita e está se lançando em direção a Gehenna. Deck corre para o assento e o ejeta. Então ele começa a cair em grande velocidade pelo céu do planeta. Quando um pássaro quase colide com ele, ele ativa o escudo. Ele acaba caindo na selva e ruge de frustração. Determinado a encontrar o monstro, Deck verifica suas armas para confirmar que tudo está funcionando bem. Ele se assusta com um barulho próximo e começa a vasculhar a área. De repente, uma criatura parecida com uma videira o pega de surpresa e rouba uma de suas armas. Deck prepara sua espada, mas uma segunda videira agarra seu braço e ele tem que cortá-la enquanto a primeira escapa. Infelizmente, mais videiras aparecem e o alcançam até agarrarem sua perna para arrastá-lo no chão. Deck consegue pegar seu arco para atirar em seu captor e forçá-lo a soltá-lo, e soca a videira para mantê-la afastada. Então corre para recuperar sua espada e corta rapidamente as videiras que continuam atacando-o. Não importa quantas ele corte, mais e mais continuam vindo e até começam a atacar juntas. Deck desvia rapidamente de alguns golpes e pula em cima de uma videira para correr sobre ela, o que o ajuda a chegar ao topo de um penhasco. As videiras não conseguem alcançá-lo lá em cima e agora Deck tem uma boa visão do planeta, que parece aterrorizante. Depois ele lava seu ferimento no rio e usa seu scanner para encontrar uma planta medicinal que pode servir como bomba. Em uma folha, ele encontra um verme que começa a crescer esferas vermelhas e quando o joga fora, ele explode. Então ele sai para explorar e procurar Kalisk. Em um grande campo, ele encontra algumas plantas vermelhas estranhas que continuam sibilando para ele. Então ele se move com cuidado para evitá-las. Naquele momento, Deck ouve uma voz falando em uma língua estranha e olha para cima para ver Tia presa em um ninho enorme. Percebendo que não consegue entendê-la, Tia muda para o tradutor universal, que confirma que ela é um androide conhecido como sintético. De repente, um abutre de Gehenna aparece por perto e pega uma pedra para jogar nas plantas estranhas. Isso faz as vagens explodirem com fumaça vermelha e atirarem suas agulhas, das quais Deck desvia rapidamente. Tia explica que as agulhas podem paralisá-lo para que o abutre possa comê-lo. Quando ela oferece sua ajuda, Deck diz que os Yautja caçam sozinhos, e ela
adivinha que ele está aqui pelo Kalisk. O abutre joga mais pedras e várias plantas são ativadas. Então Deck é atingido pelas agulhas. Enquanto começa a se sentir tonto, Tia pede uma arma, então ele joga uma de suas lâminas para ela antes de desmaiar. O abutre voa para baixo e está prestes a comê-lo quando Tia derruba a besta e a mata com a lâmina. Deck a vê acenar antes de desmaiar. Minutos depois, ele acorda porque Tia deu um antídoto feito da mesma flor. Deck se levanta e ajuda ela a fazer o mesmo, apenas para notar que ela está sem metade do corpo. Ela explica que é uma sintética enviada pela corporação Weyland-Yutani porque humanos não podem viver neste planeta, mas Deck não se importa e a solta. Tia então aponta que muitos Yautja vieram pelo Kalisk e nenhum deles sobreviveu, mas ela sim. Se ele a levar com ele, ela o guiará até o covil do monstro. Dessa forma, ela consegue suas pernas e ele consegue seu troféu. Deck percebe que foi o Kalisk quem a destruiu, mas ainda não está interessado. No entanto, quando Tia se chama de ferramenta útil, Deck não vê mais isso como quebra de código e concorda em levá-la junto. Enquanto viajam, Tia nunca cala a boca e continua fazendo perguntas. No rio, alguns vermes peculiares começam a atirar ácido neles, então Deck carrega o robô nas costas para correr mais rápido. Infelizmente, ele encontra o caminho bloqueado e Tia aproveita a chance para ensinar uma lição. Ela joga uma fruta pegajosa no chão e as criaturas correm para comê-la. Agora elas não estão mais atirando. Assim que saem do rio, Deck corta um monte de videiras e amarra Tia às costas para se mover mais facilmente. À noite, eles pararam para acampar e Deck usa seu dispositivo para iluminar. Tia compartilha que sua tripulação chegou a Gena há 2 anos e ela ficou presa no ninho do abutre por quase 2 semanas. Ela esperava que outra sintética chamada Tessa viesse buscá-la e diz a Deck que elas têm uma sensibilidade maior do que outros modelos. Deck vê a sensibilidade como uma fraqueza, mas ela acha que é uma vantagem para entender outras criaturas. Ela costumava ficar presa no laboratório, mas um dia Tessa a trouxe para explorar. Infelizmente, esse também foi o dia em que o Kalisk as atacou. Enquanto isso, na nova base da tripulação, é revelado que Tessa se parece exatamente com Tia. Ela sofreu danos graves durante o ataque do Kalisk, então agora ela está em uma cápsula sendo reparada. Tessa continua repetindo o nome de Tia e lembrando o incidente. Então o computador a lembra que sua prioridade é capturar o Kalisk. O computador também detecta a presença de um Yautja e o classifica como uma ameaça. Quando Tessa finalmente acorda, ela é informada de que Tia foi capturada pelo Yautja. De manhã, Deck sai para caçar comida. Ele encontra um bisão de ossos, que geralmente é comida de Kalisk. Ele tenta avançar, mas tem que recuar quando descobre que este campo está coberto de grama navalha. Quando está prestes a jogar sua lâmina, uma pequena criatura pula de uma árvore e pousa ao lado da dupla. Tia não consegue identificá-la e Deck ruge para ela, mas o carinha apenas ruge de volta. Então a criatura começa a perseguir o bisão sem problemas, porque sua pele dura não é ferida pela grama navalha. Furioso por ter competição, Deck começa a pular de árvore em árvore para seguir o bisão também. O peso quebra um galho e a dupla cai. Então Deck perfura a árvore com sua lâmina e para a queda logo antes de tocarem a grama perigosa. Quando o bisão corre perto deles, ele pula nele e o esfaqueia. No entanto, o bisão os joga longe usando outra árvore. A pequena criatura rola na frente deles e um Deck frustrado a derruba para começar uma luta, o que significa que Tia muitas vezes é esmagada. O carinha tem uma força surpreendente, mas depois de alguma luta, Deck consegue agarrá-lo pelo pescoço. Naquele momento, o bisão vem correndo em direção a eles. Então, ele joga sua espada e segura a boca do bisão aberta enquanto a lâmina o corta ao meio. Deck ruge para celebrar uma caçada bem-sucedida, apenas para um tentáculo agarrar de repente sua perna e levantá-lo. A dupla foi capturada por um inseto lunar cuja língua de tentáculo apertada o impede de ativar seus dispositivos. Quando estão prestes a ser comidos, a pequena criatura pula na boca do inseto lunar e bloqueia seus dentes com sua pele dura, quebrando-os. O inseto lunar sente tanta dor que os cospe e vai embora andando na grama navalha. Desesperado por vingança, Deck corta uma árvore para usar como ponte. A pequena criatura já está rolando pelo campo e o inseto lunar a captura com sua língua, mas nesse momento, Deck pousa em sua cabeça. Ele esfaqueia o monstro com sua espada
espada e faz um grande corte que finalmente o mata. Enquanto isso, Tessa e sua tripulação de sintéticos estão procurando por Tia. Eles encontram a cápsula de Deck antes de serem atacados pelas videiras. A tripulação abre fogo rapidamente para desacelerá-las. Então, ativam seus lança-chamas para queimar todas as videiras. À noite, Deck e Tia acampam novamente. A pequena criatura ainda o segue e copia cada movimento dele, porque está impressionada com a forma como ele caçou o bisão. Tia a chama de Bud, enquanto Deck compartilha a carne assada. Ela pergunta a ele sobre sua família, então ele conta o que aconteceu com seu irmão e pai, mas se recusa a aceitar que está de luto quando Tia usa essa palavra. Ele aponta que Tessa conta como irmã dela e ela gosta do conceito. No meio da noite, Tessa e sua tripulação encontram a nave de Deck que caiu depois que ele saltou. Há muitas armas e Altja que Tessa acha interessantes, incluindo uma granada que congela a mão dela. Na manhã seguinte, Deck agarra Tia e sai sem Bud, insistindo que ele caça sozinho e Tia não conta porque é uma ferramenta. Ela fala sobre lobos e como caçam em matilhas, mas o alfa não é aquele que caça mais, é aquele que protege a matilha. Deck não entende o ponto e diz que será o alfa que mata mais. Depois de encontrar uma presa de Kalisk perto do rio, a dupla continua viajando nessa direção e chega à base de Tia, que foi completamente destruída pela fera. Entre dezenas de corpos sintéticos, ela encontra suas pernas. Felizmente, a máquina de reparo ainda funciona e ela pode usá-la para reconectar ambas as metades de seu corpo, embora o processo leve um tempo. Ela agradece a Deck por sua ajuda, mas também pede desculpas e diz para ele ir embora porque ativou o sinalizador para chamar sua tripulação. Tia explica que sua equipe também está atrás do Kalisk, então ela não pode deixá-lo matá-lo. Deck se recusa a ir embora, dizendo que prefere cair com honra do que correr como um covarde. No meio dos destroços há um pouco de óleo derramado, então ele o incendeia para criar uma nuvem de fumaça. O Kalisk logo aparece e derruba Deck, danificando sua espada. Deck usa um pedaço de metal como escudo e desliza sob o Kalisk para cortar sua barriga. Então ele joga sua pequena lâmina na cabeça dele e corta sua cauda. No entanto, a cauda cresce rapidamente e as feridas se fecham porque o Kalisk tem poderes regenerativos, o que explica por que é considerado imortal. O monstro captura Deck e o joga contra a máquina de reparo, o que faz as pernas de Tia caírem da mesa. Quando ele o agarra novamente, Deck corta sua língua para se libertar. A luta continua e ele tem que desviar de vários ataques enquanto Tia tenta recuperar suas pernas. Naquele momento, ela vê uma arma no chão e abre fogo contra o Kalisk para distraí-lo. Deck usa a chance para jogar uma corrente na boca do bicho e ativa uma máquina que começa a enrolar a corrente, arrastando a fera para trás. Em seguida, ele pega a arma de Tia e começa a atirar. Quando o monstro o ataca com a cauda, Deck desvia e fecha a porta de uma unidade de armazenamento para prendê-lo. Agora, ele pode subir no corpo do Kalisk e dar um grande salto acima de sua cabeça para decapitá-lo com sucesso. Infelizmente, isso ainda não é suficiente para matá-lo e a cabeça se reconecta rapidamente ao corpo. O Kalisk segura Deck com sua pata enorme e o cheira, o que o impede de atacar. O momento é interrompido quando Tessa joga uma granada para congelar tanto Deck quanto o Kalisk para que ela possa capturá-los. Algum tempo depois, Deck acorda amarrado a uma mesa no veículo da tripulação. Tia está em modo de suspensão porque está conectada à máquina de reparo e Tessa leu todos os seus registros. Ela não entende por que Deck está vivo, já que os Yautja geralmente matam crianças fracas, e diz que pertencer à empresa dela deveria ser uma honra para ele. Então Tessa acorda Tia e a parabeniza por conseguir 2 espécimes. Ela dá a Deck uma injeção dolorosa para fazer experimentos com ele. Então Tia tenta salvá-lo, apontando que ele é um nanico e, portanto, não é ideal para a ciência. Ela acha que deveriam ficar com as armas dele e deixar Deck ir. Tessa ainda quer uma amostra, então conecta 2 cabos à cabeça dele que causam muita dor. Tia, desesperada, desliga a máquina e diz a Tessa que elas deveriam ser mais do que robôs que apenas seguem ordens. Na verdade, ela quer que sejam irmãs. No entanto, Tessa revela que não voltou para resgatar Tia. Ela veio pelo Kalisk. Ela concorda com a tradição Yautja de se livrar dos fracos e chama Tia de quebrada. Naquele momento, ela recebe uma ligação da Terra, então sai para
atender depois de ordenar que um guarda encaixote Tia. Como o cara não fala Yautja, Deck pede a ela para fazê-lo abrir um de seus dispositivos. Tia diz ao guarda que o dispositivo é um mapa e quando ele o abre, sua cabeça explode. Então ela liberta Deck, um alarme é acionado, então mais guardas vêm abrir fogo contra ele. Tia abre a porta dos fundos e ele pula em uma cachoeira para escapar. Algum tempo depois, Deck encontra sua nave acidentada e cuida de seus ferimentos. No entanto, não restam armas, ele considera deixar o planeta, mas olha para o capacete de seu irmão e lembra que o melhor lobo é aquele que protege a matilha. Deck retorna à selva e começa a reunir perigos naturais para usar como armas, como lâminas de vidro navalha e os espinhos das flores vermelhas. Ele também pega o verme ácido usando a fruta. Enquanto trabalha, ele encontra Bud e cheira sua saliva. Ele finalmente percebe que Bud é filho do Kalisk e foi poupado por cheirar como ele. Então Deck cobre Bud com sua própria saliva. Por fim, ele liberta as pernas de Tia para que possa segui-las até sua dona. Na nova base, ele aparece usando os ossos de bisão como armadura e joga ácido em um guarda para derrubá-lo. As pernas seguem um sinal de Tia, que está em suspensão dentro de uma caixa. Quando dois guardas tentam atacar as pernas, Deck os derrota rapidamente com um chicote feito de videiras e grama navalha. Bud também ajuda destruindo um guarda em segundos. A dupla continua se esgueirando pela base, derrubando qualquer guarda no caminho para que as pernas possam continuar se movendo sem interrupções. Enquanto isso, Tessa está falando com a empresa e relata que voltarão em breve com o Kalisk. Quando perguntada sobre Deck, ela diz que ele está morto. Com sua coleção de armas naturais, ele continua destruindo guardas sintéticos, às vezes lutando contra vários ao mesmo tempo. Dentro de um laboratório, um guarda consegue encurralá-lo. Então Deck quebra uma gaiola de vidro e deixa uma amostra de videira matá-lo. Quando as pernas encontram a caixa, pulam no pescoço de um guarda e o matam rapidamente antes de abrir. Tia acorda e comemora, mas ouve guardas chegando, então finge estar dormindo novamente. As pernas chutam um guarda para fazê-lo cair, e Tia pula para lutar com ele enquanto as pernas confrontam o segundo cara. Ambas as metades do corpo se ajudam na batalha, e quando um guarda está prestes a acertar as pernas, elas pulam para longe e o golpe destrói o outro sintético que está sendo segurado por Tia. Então ela segura uma pequena peça de máquina e as pernas empurram a cabeça do guarda nela para matá-lo também. Logo Deck encontra a caixa também, mas está vazia. Um guarda o surpreende por trás apenas para Tia matá-lo com um tiro. Suas metades estão finalmente juntas de volta e ela se surpreende ao ver Deck, que admite ter voltado por ela como um lobo orgulhoso. Ela quer ir embora, mas Deck anuncia que devem libertar o Kalisk para que Bud possa estar com sua mãe. De repente, um alarme dispara e Tessa diz a seus homens para acelerarem o lançamento da nave com o Kalisk enquanto ela investiga. Uma equipe de soldados encontra Deck, que ativa os vermes combustíveis para criar uma bela explosão que destrói todos os sintéticos de uma só vez. Então Tessa aparece dentro de um traje de batalha e atira em Deck com um laser que roubou de sua nave, o que mata seu verme ácido. Ela usa o traje para derrubar estruturas e puxa uma enorme serra, mas Deck desvia de tudo. Na nave principal, Tia tenta acessar o Kalisk, mas a gaiola está trancada. Quando um guarda passa, ela falha em se passar por Tessa, então esmaga a cabeça do cara na gaiola. Então ela usa os olhos dele para abrir a fechadura. Quando um ataque joga Deck no laboratório, a mão do traje desce e é capturada pela videira em movimento. Ele tenta escalá-la, mas Tessa o joga longe imediatamente. Então ele se esconde atrás de um container. Tessa o levanta, mas não o vê. Acontece que ele subiu no container para ficar acima dela. Agora Deck pode pular em Tessa para espancá-la, mas ela fecha rapidamente a cabine. De repente o Kalisk aparece e pula no traje, então Tessa ativa a serra para esfaqueá-lo e levantá-lo. Enquanto ela está distraída, Deck sobe nas costas do traje e começa a arrancar cabos para desacelerá-lo. Ela joga uma granada no Kalisk, mas Deck a atinge com uma barra de metal e a faz cair no braço do traje. Então o gelo faz com que ele solte o Kalisk. A fera remove a serra de seu corpo e ataca o traje, partindo-o em dois. Quando a metade superior cai, o Kalisk devora Tessa e ruge em vitória. Os outros se reúnem com Deck e eles observam o Kalisk verificar seu
seu filho. Eles compartilham um momento doce e Deck se inspira para mostrar seu respeito pelo Kallisk, também batendo as testas. De repente, o Kallisk explode de uma granada de gelo ativada por Tessa, que estava viva dentro do estômago da fera. Ela emerge dos escombros e tenta atacar Tia apenas para Deck esfaqueá-la por trás, matando-a finalmente. Ele pega seu dispositivo de volta e Bud arranca a cabeça dela. Algum tempo depois, Deck retorna a Yautja e apresenta a cabeça de Tessa a seu pai. Johar ainda acha que ele é uma desgraça e envia 2 guardas para matá-lo, mas Deck se move rápido e os mata primeiro. Então ele luta contra Nioher, que se esconde com seu manto de camuflagem. Deck ativa o motor da nave para criar uma tempestade de areia que permite ver a localização de seu pai e corta seu braço para detê-lo. Então ele o captura com um dispositivo de gaiola. Quando esfaqueia simbolicamente o capacete de seu pai, Injohar o tira e diz que Deck pode se juntar ao clã se ceder. No entanto, Deck diz que já tem um clã antes de um Bud adulto comer a cabeça de Injohar. Tia o parabeniza enquanto ele pega o manto de seu pai. Naquele momento, outra nave aparece e Deck diz que é sua mãe. Terminando assim, Predador Badlands, filme de ficção científica e suspense de 2025. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.